A busca pela compreensão da continuidade e da permanência em um mundo que se transforma de maneira acelerada é um dos exercícios mais complexos da experiência humana contemporânea. Quando refletimos sobre a persistência de sentimentos, estados de espírito ou situações que parecem resistir ao tempo, entramos em um campo onde a linguagem muitas vezes falha em capturar a profundidade da insistência do ser. A ideia de algo que ainda é, apesar de todas as forças contrárias, evoca uma resiliência silenciosa que define grande parte da nossa trajetória emocional e social. Essa permanência não deve ser confundida com estagnação, mas sim entendida como uma forma de resistência ativa, uma manutenção de essência em meio ao caos das mudanças superficiais. No cotidiano, o ainda manifesta-se em pequenas frestas da rotina. É a memória que se recusa a apagar, o hábito que sobrevive às novas tecnologias ou a esperança que se renova mesmo diante de evidências desfavoráveis. Existe uma melancolia inerente a essa continuidade, pois ela carrega consigo o peso do tempo decorrido, mas há também uma beleza profunda naquilo que se mantém íntegro. A capacidade de sustentar um propósito ou um afeto ao longo dos anos exige uma força que raramente é celebrada pela cultura do descartável, que valoriza a novidade acima da durabilidade. No entanto, é justamente o que permanece que constrói as bases da identidade. Sem o que ainda é, seríamos apenas fragmentos desconexos de experiências momentâneas, sem um fio condutor que unisse nosso passado ao nosso presente. Essa reflexão se estende para as relações interpessoais, onde o ainda atua como o alicerce da confiança e da intimidade. Saber que alguém ainda está lá, que um sentimento ainda pulsa ou que uma amizade ainda guarda a mesma cumplicidade de décadas atrás é o que nos oferece segurança em um terreno existencial incerto. A lealdade é, em última análise, a celebração do ainda. É a escolha consciente de não permitir que a erosão do tempo desgaste os vínculos que consideramos essenciais. Quando olhamos para trás e percebemos que certas conexões sobreviveram a tempestades, distâncias e silêncios, compreendemos que a verdadeira força não está na intensidade do início, mas na persistência da continuidade. Muitas vezes, o ainda surge como uma interrogação sobre o futuro. Questionamos se ainda haverá tempo, se ainda seremos capazes de realizar o que sonhamos ou se o mundo ainda terá espaço para os valores que prezamos. Essa incerteza gera uma tensão produtiva, pois nos obriga a agir no presente com a consciência de que a permanência é uma construção diária. Nada permanece por inércia. Tudo que dura exige cuidado, atenção e uma renovação constante de intenções. A preservação da cultura, da arte e da história é um exemplo claro dessa luta contra o esquecimento. Museus, bibliotecas e tradições orais são tentativas coletivas de garantir que o passado ainda fale ao presente, impedindo que a sabedoria acumulada se perca no vácuo das gerações. Na filosofia, a noção de continuidade tem sido explorada como uma forma de entender a consciência. Como podemos afirmar que somos a mesma pessoa que éramos na infância se todas as células do nosso corpo foram substituídas e nossas ideias se transformaram radicalmente? A resposta reside naquilo que ainda nos habita, naquele núcleo imaterial que chamamos de eu e que serve de âncora para todas as mutações externas. Essa essência persistente é o que permite a narrativa da vida. Sem ela, a história de uma pessoa seria apenas um amontoado de fatos isolados, sem sentido ou direção. O ainda é o que dá coerência ao caos, transformando a sucessão de eventos em uma biografia com significado. Além disso, a persistência de certos problemas sociais e dilemas éticos nos mostra que o progresso não é uma linha reta e ascendente. Muitas vezes, confrontamo-nos com injustiças que ainda ocorrem, preconceitos que ainda persistem e sofrimentos que ainda não foram mitigados pela técnica ou pela política. Essa constatação pode ser desoladora, mas é também o motor das grandes transformações. É porque algo ainda está errado que nos sentimos impelidos a agir. A insatisfação com o que ainda permanece de forma negativa é a semente da mudança. Reconhecer a continuidade do erro é o primeiro passo para interrompê-lo e propor uma nova forma de existência coletiva. Por outro lado, há o conforto do que ainda nos rodeia na natureza. O ciclo das estações, o movimento das marés e a luz do sol que ainda nos alcança todas as manhãs são lembretes de uma ordem maior que transcende as preocupações humanas. Essa estabilidade cósmica oferece um contraponto necessário à nossa fragilidade. Saber que a Terra ainda gira e que a vida ainda insiste em brotar nos lugares mais inóspitos nos ajuda a relativizar nossas próprias angústias. A natureza não se apressa, mas nada do que ela cria é efêmero no sentido da insignificância. Tudo cumpre seu tempo e, enquanto dura, é absoluto em sua existência. A linguagem poética frequentemente se debruça sobre o ainda para expressar o inefável. O poeta é aquele que percebe o que ainda vibra no silêncio, o que ainda brilha na escuridão e o que ainda dói na ausência. A poesia não busca a novidade pela novidade, mas a renovação do olhar sobre o que sempre esteve lá. Ao dizer o que ainda não foi dito sobre o que sempre se sentiu,
a arte resgata a dignidade do comum e do duradouro. Ela nos ensina que a beleza não está apenas no que nasce agora, mas também no que soube envelhecer sem perder a luz. A maturidade, tanto na vida quanto na arte, é o reconhecimento de que a profundidade exige tempo e que o tempo, por sua vez, valida a autenticidade do que resta. No âmbito da espiritualidade e da busca por propósito, o ainda assume uma dimensão de esperança ativa. É a crença de que, apesar das sombras, a luz ainda é possível, de que, apesar da dor, o amor ainda é o caminho, e de que, apesar do fim inevitável de todas as coisas, o sentido ainda pode ser encontrado no intervalo entre o nascimento e a morte. Essa postura não ignora a realidade, mas escolhe focar naquilo que, por sua natureza persistente, aponta para algo além do imediato. É uma forma de resistência metafísica contra o niilismo e o vazio, uma afirmação de que a existência carrega em si um valor que não se esgota nas circunstâncias passageiras. Portanto, o ainda não é um mero advérbio de tempo, mas uma categoria existencial que define nossa relação com a realidade. Ele representa a ponte entre o que fomos e o que poderemos ser, o espaço onde a memória se encontra com o desejo. Valorizar o que ainda é significa reconhecer a importância da paciência e da dedicação. Em uma era de gratificações instantâneas, a capacidade de permanecer, de insistir e de sustentar uma verdade ao longo do tempo torna-se um ato de coragem. É preciso bravura para dizer que ainda se acredita em algo quando o mundo ao redor parece desmoronar. É preciso sabedoria para distinguir o que deve ser deixado para trás daquilo que deve ser carregado conosco para sempre. Ao final, o que sobra de nós é justamente o que ainda permanece na memória dos outros, nas obras que deixamos e na influência silenciosa que exercemos sobre o ambiente ao nosso redor. O legado é o ainda em sua forma mais pura, uma presença que ignora a ausência física. Viver plenamente é saber equilibrar a aceitação das mudanças inevitáveis com a preservação do que é essencial. Assim, a vida se torna uma tapeçaria onde os fios do que já foi se entrelaçam com os fios do que ainda é, criando um padrão único que, embora finito, carrega em si a marca da eternidade.